A graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos para mais uma aula do nosso curso, continuando com o tema mente, alma, coração, que são termos sinônimos. Então eu terminei a aula passada dizendo que o nosso coração não é um vilão em sua essência. A nossa mente, a nossa psique não é uma vilã, mas pode se tornar a partir daquilo que nós enchemos o nosso coração. E por que é tão importante entendermos isso? Porque tem um texto na Bíblia que diz que o nosso coração é mais enganoso do que todas as coisas. E muita gente pega esse texto e cria uma doutrina sobre isso, dizendo que nós não podemos confiar em nossos corações. Mas esse entendimento está errado, porque embora a Bíblia diga que mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem, temos que entender o que é o nosso coração hoje e o que ele era antes de Cristo, antes de nós nascermos de novo. Porque nós vimos na aula anterior que o coração é a mente, é a alma, é a nossa psique. Porque o nosso coração deseja, inclusive a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, ou o desejo do teu coração. Então nosso coração também pensa, ele sente, por isso ele é a nossa mente, a nossa psique. E a Bíblia diz para nós que Deus faria uma nova aliança com o ser humano, com o povo dele, e é claro, essa aliança se estendeu aos gentios, a todo o mundo, uma aliança com aqueles que crescem em Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim para nós: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Deus está deixando claro para nós que essa nova aliança com aqueles que creem em Jesus, que confessá-lo como Senhor, ele tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, ou seja, um coração sensível, capaz de ouvi-lo, capaz de crer nele e de obedecê-lo. Porque também Paulo diz no capítulo 10 aos Romanos que se nós crermos em nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e com a nossa boca confessarmos a Ele como Senhor, somos salvos. Porque com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então é com o coração que nós cremos em Jesus. Quando nós aceitamos a Ele como Senhor, então o nosso coração é cheio do Espírito de Deus. Olha o que diz em Romanos 5,5. Na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então quando nós recebemos a Cristo, o Espírito de Deus veio habitar dentro de nós e ele derramou do seu amor em nossos corações. Então agora o nosso coração, ele ainda pode nos enganar? Pode. Mas essa não deve ser a regra para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus, o nosso coração deve estar em sintonia com o coração do nosso Pai. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E a mente é o coração, é a psique. Coração se refere à nossa mente. Então, o nosso coração deve pensar como Deus pensa, desejar e sentir como Cristo. Também, Jesus diz assim para nós a respeito do coração: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal,
porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, faz o bem. Então o nosso coração, na verdade, ele é um grande depósito, onde nós devemos vigiar aquilo que nós depositamos nele. Porque em Provérbios capítulo 4, Deus diz: filho meu, de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque do teu coração depende a tua vida. Ele também diz: guarda a minha palavra no profundo do seu coração, porque será vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Então vejamos como a nossa mente, ela guarda aquilo que nós depositamos nela. Se nós enchemos a nossa mente, a nossa psique, da palavra de Deus, do Espírito Santo, de adoração, então nós vamos também manifestar aquilo de bom que nós enchemos o nosso coração. Por isso, nós não podemos achar que a nossa mente, a nossa alma é um problema para nós. Não. Deve ser uma solução a partir daquilo que nós guardamos na nossa mente. Porque temos que entender também que a nossa carne faz guerra contra a nossa alma, contra a nossa psique. O apóstolo Pedro diz isso. E eu vou explicar mais à frente como que a carne influencia o nosso coração, se nós permitirmos, é claro. Então, sabemos que nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Então, a nossa alma, a nossa mente, ela recebe influências tanto do nosso espírito, que é uma nova criatura, como da nossa carne, que tem as paixões pecaminosas. Então, a nossa carne, ela vai tentar fazer com que a nossa mente, o nosso coração, se submeta a ela. Enquanto o Espírito de Deus fortalece o nosso espírito para que o nosso espírito submeta ao nosso coração. Então, por isso que a Bíblia diz em Gálatas 5, que se nós andarmos no Espírito, nós jamais satisfaremos as vontades da nossa carne. Por isso, guarde o teu coração, continue comigo aqui se alimentando da palavra de Deus, entendendo como Deus vê a sua mente, a sua psique e como Ele quer te dar saúde no seu corpo e na sua mente, na sua alma. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.